for love in the times of hate? How many swipes for a blow of fate? You keep the light on, you keep the light on, you keep the night light on. Every day is like the same old song until everything's right. Eu sou a Átila e vou dar início na apresentação do nosso relatório de pesquisa, cujo tema é as representações sociais da violência doméstica contra a mulher, com implicações no possível divórcio sobre a perspectiva de um grupo de evangélicos da Zona Leste da cidade de Manaus. O presente trabalho expôs uma pesquisa relevante para o atual contexto, pois tratou de um problema grave que se encontra no cotidiano de maneira comum, que chama-se violência. O presente trabalho não buscou diretamente mecanismos que produzem a violência, mas sim o que as pessoas percebem sobre o tema. Claro que aquilo que se pensa sobre o assunto pode influenciar indiretamente no problema exposto. A pesquisa se direcionou sobre a percepção de um grupo de evangélicos sobre a violência doméstica. Foi uma pesquisa de campo qualitativa e quantitativa. Utilizou como instrumento questionários e entrevistas através de meios de aplicativos e mensagens. O número de pessoas entrevistadas foram 24 pessoas com faixa etária acima de 24 anos de ambos os sexos, pois se pretendeu conhecer a ótica não apenas das mulheres, e sim dos homens também. Temos dois questionamentos. Qual seria a percepção deste grupo em relação à violência doméstica contra as mulheres? E o segundo é: a mulher, ainda que violentada, deve continuar na união conjugal? Uma hipótese estava propondo que, devido ao ensino religioso incentivar a manutenção das relações, isto implicaria numa percepção deste grupo de que a permanência na relação era a melhor escolha. Estas hipóteses foram testadas. Se verificou ainda se os ensinos religiosos de fato baseiam estas ideias ou se elas se manifestam de outros fatores. Portanto, este trabalho seguiu esta direção para, no final, responder estas perguntas. Meu nome é Samantha e eu vou falar sobre os objetivos gerais e específicos do nosso projeto. Bom, os objetivos gerais do nosso projeto foram identificar as representações sociais do grupo evangélico em relação à violência doméstica contra a mulher, com implicações no possível divórcio, através das representações sociais dos adeptos desta ramificação religiosa. Os objetivos específicos foram verificar através de questionários e entrevistas como o grupo percebe a violência doméstica contra a mulher. O segundo tópico foi buscar a ótica destes grupos sobre uma possível separação por iniciativa da vítima que sofreu a agressão doméstica. E o último tópico foi compreender se os ensinos religiosos adquiridos enquanto participantes do grupo de fato influenciam nesta percepção sobre o tema. Olá, sou a acadêmica Alessandra da Silva Mendes e eu vou relatar a teoria de base da nossa pesquisa. Utilizamos a psicologia social, que aponta seus estudos de forma direta com o indivíduo e as suas relações sociais. Trata-se de uma ponte entre a psicologia e a sociologia, agregando valores dessas duas áreas científicas. Para Guareschi, o ser humano é um sistema de muitos fatores psicossociais. Para ele, o eu é consciência individual e parte integrante da consciência universal. O eu pensante está diante do ambiente, em contato com o outro. Por sua vez, esse espaço de troca geram várias interferências na vida dele. Então, se eu penso que existo, logo eu vou me relacionar com o próximo, com o outro. E, de fato,
diante dessas relações, vão gerar muitas interferências. E a psicologia social vai estudar todos esses fatores. Na nossa teoria de base, também falamos das representações sociais. Segundo Moscovitch, 2003, página 181, as representações sociais é entendida como um conjunto de conceitos, proposições e explicações originado na vida cotidiana no curso de comunicação interpessoais. Elas são equivalentes à nossa sociedade, aos mitos e sistemas de crenças das sociedades tradicionais. Podem também ser vistas como versão contemporânea do senso comum. O ser humano é resultado de uma totalidade histórica, social e produto e produtor de sua história, individual ou pessoal, como também da sua história, da história da sua sociedade. Então, vimos aqui que as representações sociais estão embutidas em todos esses fatores, tanto na construção do ser humano, na totalidade da história dele, no âmbito social dele, e de forma que ele vai ser produto e vai produzir essas representações sociais na vida dele. E também é parte da sua história social, da sua cultura. Então, estamos falando diretamente a cultura do indivíduo, as representações da vida do indivíduo. Outro ponto que relatamos também no nosso relatório é sobre as representações do divórcio no Brasil. De acordo com a sua teoria de representações sociais, afirma Silva, 2015, as igrejas evangélicas tentam preservar a tradição reformista, onde pauta sua fé e conduta exclusivamente na Bíblia, tendo essas representações como base e pode-se dizer que grande parte dos cristãos evangélicos é, em tese, contrário ao divórcio. Então, aqui nós podemos entender que o autor afirma que a igreja ela preserva essa união entre os casais. E eles se baseiam na Bíblia, eles vivem na orientação bíblica. Então, de forma que eles vão andar de forma que a palavra da Bíblia vem trazendo para ele. A representação que eles fazem na história do divórcio, da vida deles, é através da palavra, da Bíblia. Então, grande parte, não é todos, mas grande parte dos evangélicos não aceitam o divórcio, são contra o divórcio por causa da Bíblia. Eu me chamo Edilson, irei dar continuidade aqui no nosso projeto. Estamos na parte final, no relatório. Irei falar do tópico 3 do relatório, que é da amostra e métodos. Nosso método foi qualitativo e quantitativo. Nossa pesquisa foi uma pesquisa de campo. Citamos alguns teóricos dentro do nosso método, que foi Aragão, foi Neta, Freitas. A gente teve como amostra 24 pessoas de ambos os sexos, de um grupo religioso evangélico. Né? O número do entrevistado foram 24 pessoas, 12 masculino e 12 feminino. Essa congregação possui 200 membros e a gente utilizou 24 das 200 pessoas que se encontram na congregação. Onde foi aplicado? Essa congregação é localizada na zona leste de Manaus, né? Possui 200 membros, sendo 24 pessoas entrevistadas, como eu já tinha dito.
A pesquisa foi autorizada, né, como diz a diretrizes, né, conforme a carta, né. E outro tópico foi que a gente, devido à pandemia, um momento crítico que a gente se encontra, a gente fez isso através das redes sociais, usando os meios tecnológicos. A gente colheu as informações dos entrevistados através do meio tecnológico, devido ao processo crítico que a gente se encontra, a pandemia. Meu nome é Jeane. Eu vou falar um pouco sobre o tratamento e análise dos dados. Foram utilizados 2 meios para tratar os dados coletados. O primeiro meio foi o tratamento estatístico, por ser um método que se fundamenta na aplicação da teoria estatística da probabilidade, que constitui importante auxílio para a investigação dos dados. Foi uma descrição quantitativa da sociedade, aplicada através do levantamento dos dados dos questionários, analisando sua frequência e correlação. Os resultados eles foram inseridos em gráficos com valores estatísticos para dar mais clareza. Diante das possibilidades analíticas dos dados da pesquisa, entendemos que é importante destacar que muitos estudos de campo possibilitam a análise estatística de dados, sobretudo quando se valem de questionários. Um outro meio que utilizamos de tratamento foi a análise de discurso, onde se objetiva o embasamento das respostas obtidas através das entrevistas por meio dos questionários de perguntas abertas. Esse tipo de análise se baseia em métodos e dispositivos teóricos. Não há verdade atrás do texto, e sim gesto de interpretação que o analista, com seu dispositivo teórico, deve ser capaz de compreender. Neste procedimento foram analisados vários teóricos da psicologia social, que fazem uma relação do fenômeno individual com a representação social. Buscou-se embasar cada resposta relevante a esta pesquisa. Olá, nós iremos falar dos resultados e discussões. E primeiro nós analisamos a percepção da violência doméstica contra a mulher. Analisamos os discursos, por exemplo, a Carla, 23 anos, disse: existe nos dias de hoje vários tipos de violência contra uma mulher, seja verbal, psicológico ou físico. E percebemos que muitos, em suas falas, em suas escritas, reprovaram essa atitude de violência contra a mulher. A pergunta seria: numa agressão contra a mulher, o agressor, ele sempre tem culpa ou às vezes a mulher contribui para sofrer a agressão? Interessante que esta pergunta foi feita para os homens e 50% responderam que o homem sempre tem culpa, assim como 50% disseram que às vezes a mulher contribui para sofrer a agressão. Fizemos essa pergunta também para, no caso, as mulheres, e se teve uma alteração. 66,7% das mulheres disseram que o agressor sempre tem culpa e 33,3% disseram que às vezes a mulher contribui para sofrer a agressão. Interessante que destas respostas, o grupo de mulheres jovens, elas tendem a responder que o agressor sempre tem culpa. Então, essa porcentagem de 33,3% geralmente são de mulheres com idade um pouco mais avançada, principalmente as mulheres a partir dos 60 anos de idade. Fizemos a pergunta sobre a violência doméstica contra a mulher para o grupo de homens. 75% disse que nunca é justificável e 25%, no caso, disse que é reprovável. É interessante porque, neste caso, todos os homens, na maioria, rejeitaram ou reprovaram a agressão contra a mulher. Por esta pergunta podemos perceber. E aí também nós fizemos essa pergunta para as mulheres e 91,7% das mulheres disseram que nunca é justificável a agressão. Então a violência doméstica contra a mulher nunca é justificável. Somente uma, e ela já tinha mais de 70 anos, disse que seria aceitável em alguns casos. Fizemos uma pergunta: uma mulher que sofre violência doméstica, ela precisa? 50% dos homens disseram que esta mulher precisa se separar urgente do companheiro. 41,7%
disse que para ela se separar tem que pensar mais um pouco, que é aquela questão da ponderação que nós tentávamos perceber nessas entrevistas. É claro que a atitude geralmente é reprovada e o ato de agressão não é visto, não é, de uma forma aceitável. Mas queríamos saber se, a partir do momento que esta mulher sofre agressão, como que as pessoas vão aconselhá-la, não é, neste ambiente evangélico. Se separa urgentemente ou então tem que pensar mais um pouco. Então 50% dos homens disseram se separa urgente do companheiro e 41,7% disse, olha, tem que pensar mais um pouco. E este pensar mais um pouco inclui filhos, inclui Jesus pode transformar, Jesus pode mudar, inclui também esta questão do amor que a mulher sente pelo marido. Então, somente 8,3% disse, olha, não deve se separar. E baseado exatamente nos ensinos da Bíblia, conforme eles disseram. Logo, no grupo de mulheres, teve uma certa elevação. 58,3% das mulheres disseram, olha, a mulher deve se separar urgentemente do companheiro. 25% disse, não, tem que pensar mais um pouco. Isso inclui também filhos, inclui o amor pelo marido e também essa questão de Jesus transformar. Então é como se a pessoa dissesse, olha, não é bom se separar agora, que Jesus pode transformar o marido, ou então não é bom se separar agora porque tem uns filhos, então não é uma decisão imediata. E 16,3% disseram não deve se separar. Interessante que a maior parte dessas pessoas, de 16,3% que disseram que não deve se separar, são mulheres com idade mais avançada. As jovens, elas estão inclinadas a responder dizendo, olha, tem que se separar urgentemente do companheiro. Uma outra pergunta foi, se uma mulher sofre agressões e precisa se divorciar para evitar novos ataques, o teu conselho para ela vai se basear em quê? 66,7% dos homens disseram, olha, nos ensinos da Bíblia. Interessante que os ensinos da Bíblia estavam na maioria das respostas. E assim, tanto dos mais novos quanto dos mais velhos dentre os homens. 16,7% que respondeu, olha, a moral que eu absorvi da sociedade que vai basear este conselho em relação a uma possível separação depois de um ataque, né, ou de uma agressão que a mulher sofreu. E 8,3% de acordo com as leis humanas e 8,3% de acordo com outras circunstâncias. Também fizemos essa pergunta para as mulheres. Interessante que há uma alteração aqui. 26,7% disseram, olha, vamos nos basear, ou eu vou me basear nos ensinos da Bíblia. E a maioria, claro que não é a maioria absoluta, mas uma maioria relativa, de 46,7% das mulheres disseram de acordo com as leis humanas que eu vou basear o meu conselho a esta mulher. Interessante que 46,7% na maioria são de jovens, porque as que têm uma idade mais avançada, elas vão se basear mais nos ensinos da Bíblia. 13,3% vai se basear na moral que se absorveu da sociedade, outras 6,7% na moral que aprendeu na família e 6,7% em outras circunstâncias. Na conclusão, se tem aquilo que a nossa hipótese já falava. Por exemplo, que os evangélicos eles iriam reprovar o ato de agressão. E realmente essa hipótese se provou verdadeira. Então, a maioria dos evangélicos, tanto o grupo de homens quanto o grupo de mulheres, as faixas etárias, reprovaram o ato de agressão. Então, a mulher não deve ser agredida. Claro, óbvio. Porém, nós temos uma ponderação de dizer não deve se separar urgentemente. A mulher tem que esperar um pouco mais, porque tem filhos, tem os ensinos da Bíblia, ou tem o amor pelo marido, ou de repente tem a possibilidade deste homem ser transformado. Esta ponderação está mais presente no grupo de homens. No grupo de mulheres, essa hipótese se torna falsa.
ela não é verdadeira. Isso principalmente por causa das mulheres jovens, porque as mulheres com idade mais avançadas, elas também têm um pouco mais de ponderação. Porém, esta ponderação de não se separar urgentemente está mais presente no grupo de homens e tanto faz a idade, ou seja, dentre as faixas etárias de jovens e de senhores e de idosos, se percebe esta ponderação. Uma outra questão importante é que os ensinos da Bíblia, como base para um conselho de uma possível separação em relação a uma mulher que sofreu agressão, os ensinos da Bíblia estão mais presentes como base, como fundamento para um conselho no grupo dos homens também. No grupo das mulheres, reduz-se drasticamente. Então, o que se tem como base, como fundamento principal, seriam as leis humanas. De acordo com as leis humanas, provavelmente se deva à Lei Maria da Penha e também que a mulher é ela que é a vítima. Se tem nas leis uma proteção, que talvez elas não encontrem nos antigos ensinos ou nos ensinos tradicionais que a religião propõe. É claro que se observa uma mudança. Então, dentre os evangélicos, apesar dos ensinos se fundamentarem nas tradições, e isso pode ser algo que confronta os novos direitos da mulher, porém a gente percebe uma mudança de mente, principalmente nos mais jovens. Então é possível que daqui a alguns anos a realidade do grupo de evangélicos seja mais favorável aos direitos das mulheres por essa transformação nas mais jovens, nas mulheres mais jovens. É claro que essa transformação se dá porque estas mulheres estão se envolvendo com outros grupos, por exemplo, trabalho, universidade, e isso vai afetar o grupo dos evangélicos. Então a conclusão que se chega é que se está havendo uma mudança, uma percepção dos direitos das mulheres, o grupo de evangélicos, apesar de reprovar este ato de agressão, porém a gente percebe que se tem uma ponderação de não, a mulher tem que esperar um pouco mais, e talvez isso alimente o agressor, talvez isso faça com que a mulher viva num ciclo de violência e que não consiga se libertar, muitas vezes motivada por essa culpa, por esse olhar social. Mas é interessante, para concluir, que as jovens do grupo de evangélicos estão percebendo de uma forma diferente isso. Então o conselho delas é, olha, se baseia na lei humana, não é? Por exemplo, a Lei Maria da Penha, e a mulher deve se separar urgentemente. Isso parece uma abertura de visão, é como se a mulher pudesse se sentir mais valorizada e que ela não vai ser julgada por se separar. As referências que nós utilizamos, elas vieram basicamente da psicologia social. E este é o nosso projeto. Obrigado.